Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu passei 15 anos, deixa eu dizer certo, 12 anos, esperando uma promessa que não foi Deus que me fez. Tão importante saber qual a promessa de Deus para a nossa vida é saber o que Ele não falou. Porque às vezes nós criamos expectativas naquilo que Deus não falou. Primeiro, então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. E naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa, e começarei e acabarei. Porque eu já lhe fiz saber, e julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo os seus filhos execráveis não os repreendeu. Portanto jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de alimentos. Versículo 15. E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Quem diz amém por isso? Senhor, nós queremos te louvar mais uma vez. Que a tua palavra seja nas nossas vidas suficiente para transformar-nos, suficiente para moldar-nos, suficiente para entendermos a tua voz e o que o Senhor quer falar a nós. Em nome de Jesus. E a igreja diz... Você pode sentar. Irmãos, o texto que nós lemos, versículo 10, vai falar de que o Senhor está chamando Samuel como o chamou das outras vezes. O que eu acho interessante é que, antes de entrar no assunto de hoje, nós falamos algumas semanas atrás que alguns princípios que estão contidos na questão do relacionamento de Samuel. Primeiro, que Deus não abre mão de um lugar chamado igreja. Era no templo que Deus falava com Samuel. Então, nós nos relacionamos com Deus não só quando estamos aqui. Na verdade, o maior tempo de relacionamento com Deus é quando não estamos aqui. Mas Deus não abre mão de um lugar chamado igreja para trazer os seus princípios, a sua palavra, a sua vontade. Foi lá no templo que Deus falou com Samuel. Interessante que eu falei aqui que nesse templo que Samuel estava, ele estava com um exemplo ruim do que estava acontecendo na vida de Eli. Eli, um péssimo pai, mau administrador da casa de Deus, ofertas roubadas e oferecidas, os filhos como filhos de Belial. O reinado o sacerdócio de Eli como um sacerdócio reprovado. Mas a Bíblia diz que foi naquele lugar que Deus falou com Samuel. Outra coisa que Deus não abre mão é de um sacerdote, de uma figura sacerdotal. Porque a Bíblia vai dizer que o Senhor falou com Samuel enquanto ele servia perante Eli. Então, o modelo de Deus para as nossas vidas é esse. A terceira coisa é que quando o Senhor começou a falar com Samuel, Samuel correu a Eli. Por quê? Porque Samuel tinha referência da voz do seu pastor. E Deus usa a voz de Eli para falar com Samuel. Então Deus vai usar o sacerdote para falar com você. Deus vai usar a palavra dele para falar com você através do sacerdote. Aí a Bíblia vai dizer que, e agora dando continuidade, o Senhor vai chamando, e ele diz: Samuel, Samuel, e Samuel vai correr ali. Novamente, Samuel, Samuel, e Samuel vai correr ali.
Isso acontece na segunda vez que acontece, o autor ao texto faz questão de dizer, isso aconteceu porque Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor. Ainda não conhecia a voz do Senhor. Irmão, por que o escritor ao texto está dizendo isso? Samuel ainda não conhecia. É uma justificativa. Porque o Senhor está chamando e não está havendo uma correspondência. Só que, para quem nunca ouvir a voz de Deus a primeira vez até identificar, isso é justificável. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Para nós que já conhecemos a voz do Senhor, nós não estamos encaixados nisso. Samuel não estava identificando porque até então ele nunca tinha ouvido. Mas será que nós já ouvimos algumas vezes e ainda continuamos não identificando? Será que nós já temos experiências com Deus suficiente para saber quando é Ele que está falando e quando não é Ele? O que precisamos, irmão, é gerar um relacionamento profundo com Deus. O que a igreja do Senhor precisa não são métodos construídos, não são modelos prontos. O que a igreja do Senhor precisa é de relacionamento. Porque relacionamento quebra todo o paradigma. Quando você conhece, ninguém pode chegar e falar do seu cônjuge, porque você conhece. Quando há um profundo relacionamento, e se alguém chega e fala algo tão distorcente do seu cônjuge, distorcente, se existe essa palavra, você vai chegar e dizer, não, eu caminho junto, eu conheço. Irmãos, num mundo de tanta informação em que nós estamos, num mundo onde um fala uma coisa, outro fala outra, tantos vídeos, tantas teorias, tantas doutrinas sendo pregadas, não há mais justificativa de dizer, eu não conheço. Agora você conhece, agora você já está ouvindo essa voz, e o que você precisa é criar um relacionamento para discernir, é a voz do meu pai ou não é a voz do meu pai. E quando eu falo disso, é a voz de Deus para você, porque Deus quer falar contigo. Deus quer te orientar muito mais do que o pastor vir aqui dizer isso é pecado, aquilo não é pecado, isso pode, isso não pode. Você precisa ter um discernimento no seu espírito e dizer, eu não faço, eu não vivo isso. Por quê? Porque eu tenho um relacionamento com Ele, eu sei o que agrada a Ele e o que não agrada a Ele. O Espírito Santo tem personalidade, Ele se alegra ou Ele se entristece. Está escrito, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Como está escrito em Sofonias, que Ele vai se alegrar com aqueles que fazem aquilo que Ele determinou. A minha pergunta é, se Deus está alegre, ou se o Espírito Santo está alegre, ou Ele está triste comigo? Uma igreja forte é uma igreja que cria relacionamento, que tem raiz. Uma igreja que conhece a voz do seu pastor. Uma igreja que conhece a voz do Senhor. Porque no mundo de tanta informação, com o que ficaremos? Com o que estão falando ou com o que a palavra de Deus diz? Com as novidades que estão surgindo nesse século ou com o que a palavra de Deus nos ensina? Com tanta coisa que de nível de informações, porque agora isso, as pessoas estão querendo mudar a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não muda. Esses dias me perguntaram, pastor, e foi até a lição que nós pulamos na escola dominical, e eu vou falar algo aqui agora rápido. Pastor, por que a igreja só aceita C&A quem é batizado? Vou te explicar agora. Tem muita coisa na Bíblia que não tem um nome. Você não pode beber rum mutila. Tem escrito lá na Bíblia? Não, porque não tinha rum mutila na época. Mas quando eu entendo que a bebida é escarnecedora, que o vinho é alvoroçador, quando eu entendo que eu não preciso, que Efésios 6 diz que eu não preciso me encher do vinho em que há contenda, mas me encher do Espírito, eu entendo e eu tenho discernimento do meu espírito de que eu não preciso disso, porque para fazer isso existe uma motivação por trás. Então eu preciso de quê? Da presença de Deus, é aquela que me preenche todos os dias. Da mesma forma o batismo, quando Jesus chegou na ceia, Ele chegou naquela casa e Ele convidou, Ele desejou estar com discípulos. A ceia não é para qualquer um, a ceia é para discípulo. E quando eu falo qualquer um, eu não estou descartando uma pessoa ou dizendo que ela é ou não é. Mas como ser um discípulo de Cristo e não passar pelas águas? Que justificativa tem uma pessoa dizer, eu posso sentar à mesa do Senhor, mas eu não posso passar pelas águas? As águas é a confirmação daquilo que eu fiz um dia. Se eu levantei minha mão para Cristo um dia, eu não me envergonho em descer as águas e dizer, estou morrendo para o mundo e vivendo para Deus.
Eu não posso pegar um pão que está ali na frente e dizer isso é pão. Não é pão, é o corpo. Eu não posso pegar aquele suco e dizer isso é suco. Isso não é suco, isso é o sangue de Cristo que foi vertido na cruz. E nós precisamos ter entendimento do que estamos fazendo. Por isso não há pressa. Você que não se batizou ainda, saiba, quando eu era adolescente, minha mãe disse: você não pode se batizar. Falei: mãe, quer me tirar da igreja? Ela disse: não. Você precisa ter, é uma coisa tão séria e tão sublime que você precisa saber o que você está fazendo. Aí tem gente que: eu estou com pressa, eu preciso me batizar agora, daqui a pouco não está mais na presença do Senhor. Para que pressa? Se a gente vai passar a eternidade inteira com Ele. Você só precisa saber o que você está fazendo. Você é consciente do que você está fazendo. Você está dizendo para o mundo: eu não quero viver o que o mundo propõe, eu não quero viver aquilo que agrada ao mundo, eu quero viver para Deus. Eu vou mergulhar nessa água, porque eu não quero tomar banho. Eu quero declarar: eu não sou esta velha criatura, agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Paulo disse: eu estou passando para vocês o que eu recebi do Senhor. Como transmitir algo que eu não recebo? Como sentar à mesa se eu não quero afirmar que Cristo é o meu Senhor? Como é que a pessoa diz: eu posso sentar à mesa, mas não afirmo que Cristo é o meu Senhor? Não confirmo que Ele é meu Salvador? Não desço as águas. Por quê, irmãos? Por que isso? Jesus não fez ceia quando a multidão estava presente. Jesus não fez ceia em cima do monte. Jesus não fez ceia todo domingo. Jesus aguardou os discípulos estarem sentados à mesa, porque as pessoas precisavam entender. Havia um entendimento. Eu estou dando um exemplo de algo que nós precisamos entender no Senhor. Quando nós conhecemos o Senhor, quando nós temos intimidade com o Senhor, nós buscamos o Senhor para viver aquilo que Ele tem para a nossa vida, nós compreendemos algumas coisas no nosso espírito. Então por isso, nós não podemos dizer: o Senhor está falando e eu não estou entendendo. Agora você precisa entender. Agora você precisa pegar no seu espírito. Agora você precisa viver o que Deus tem para você. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Ouvir Deus é uma questão de escolha. Ouvir Deus não tem a ver com a minha conveniência. Porque muitas vezes o que o Senhor vai falar para você, Ele vai falar para que você seja transformado conforme a situação que você está vivendo no momento. Deus não vai falar aquilo que agrada a nós. Deus não vai falar aquilo que nós queremos ouvir. Deus vai transmitir aquilo que Ele quer falar. Quando Ele se apresentou para Samuel, Ele não falou: eu estou criando um relacionamento. Ele começou a dar uma mensagem para Samuel. Embora Samuel não entendesse no momento, mas as mensagens de Deus muitas vezes são assim. Existem momentos na nossa vida que a gente recebe uma mensagem do Senhor que na hora a gente não entende, mas lá na frente faz sentido. Lá na frente o Senhor começa a confirmar. Então, a questão de dizer, muito mais do que dizer isso ou aquilo, você precisa ter intimidade com o Senhor para saber. Porque a intimidade com Deus vai gerar em você um temor. Um temor de não estar preso a fórmulas, de não estar preso a métodos, mas está preso a relacionamento. Quem é que te ensina a namorar? Você faz um curso para namorar? Você fez um curso para noivar e um curso para casar? E como é que você sabe namorar? Como é que você sabe noivar? Como é que você sabe casar? É porque quando você se dispõe a namorar, noivar e casar, você se dispõe a entrar de cabeça no relacionamento. Então, quando as pessoas entram com o Senhor, a mesma coisa. Você não vai entrar sabendo de tudo. Você não vai chegar aqui e você viver uma vida fora do contexto do Senhor. Aí você começa a desenvolver uma caminhada com Deus. Você não vai saber de tudo. Mas se você se envolver neste relacionamento, o amor que você tem pelo Senhor, a disponibilidade que você tem em ouvir o Senhor, viver os princípios de Deus aqui na terra, amém? Amém? Preste atenção aqui. Viver os princípios de Deus aqui na terra, viver o que Deus tem para fazer. Quando você se envolve com isso, você começa a aprender. Escute, a Bíblia vai dizer que a palavra era rara e as visões não eram frequentes. Aí a Bíblia vai dizer que o Senhor começa a chamar Samuel.
A palavra era rara e a visão não era frequente. Não tinha um método, uma fórmula. É isso. Deus vai falar assim. Deus vai se mover assim. Não. Mas quando o Senhor falou, Samuel vai ao seu sacerdote. Samuel vai a Eli. Então, quando nós ouvimos a voz de Deus, nós precisamos ter como referência a palavra de Deus. Porque existem coisas que o Senhor nunca falou. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu passei 15 anos, deixa eu dizer certo, 12 anos, esperando uma promessa que não foi Deus que me fez. Tão importante saber qual a promessa de Deus para a nossa vida é saber o que Ele não falou. Porque às vezes nós criamos expectativas naquilo que Deus não falou. Primeiro, quando nós ouvimos a voz de Deus, tem que passar pelo crivo da palavra. Se foi Deus que falou, tem tudo a ver com a palavra. Porque Deus não quebra princípio. Uma vez uma pessoa há muito tempo me perguntou e falou: ó, Deus falou isso. Quando eu vi que tinha um princípio fora para destruir um casamento e dar outro casamento, eu falei: isso aí não foi Deus que falou, não. Porque Deus não quebra princípio. Quem quebra princípio, na verdade, é quebrado por Ele. Deus fala conforme a palavra. Então, tão importante saber o que é que Deus está falando para você, é saber o que Ele não está falando. É saber qual não é de jeito nenhum a direção de Deus para você. Porque o Senhor está chamando Samuel, porque não é um chamado de um dia. Ali está sendo startado um sacerdote, um profeta, um juiz. O que Deus está fazendo com a igreja dele agora, Deus está investindo em nós, falando conosco, nos dando porções. Irmãos, quando eu medito nas porções que o céu tem nos dado, são muitas. E você acha que o Senhor está te chamando, está te dando porções para quê? Você acha que o Senhor está trazendo à existência coisas sobre a sua vida, revelações da palavra de Deus, te levando para um nível mais profundo, aprofundando aquilo que Ele tem na tua vida? Para quê? Para dizer: ó, que palavra boa hoje. Oh, que hoje o culto foi maravilhoso. Irmãos, nós não podemos sair daqui só com o termômetro, dizer: hoje foi muito legal, hoje foi mais ainda, hoje foi mais ainda. Porque isso são métodos que nós vamos nos apegando e dizendo: esse culto foi bom, esse culto foi ruim. Não. O que estamos ouvindo precisa ser suficiente. Tinha um homem que não estava dentro da igreja, ele não pisava na igreja, mas quando ele encontrou Jesus, ele diz: uma palavra só. Eu sei que teu povo escuta muitas palavras e não guarda quase nada, mas uma palavra que o Senhor mandar para mim muda a minha vida. Será que está faltando palavra? Será que está faltando o Senhor se revelar? Não. Está faltando eu escolher tomar posse de uma palavra. E palavras geram destinos na nossa vida. Palavras são como flecha. Você pega a palavra que está aqui sendo liberada. Eu falei aqui, eu vim para um círculo de oração e a irmã pregou aqui algo. Todo mundo conhece a história de Jairo, todo mundo conhece a história do fluxo de sangue, todo mundo. Mas ela falou uma palavra que mudou minha vida naquele dia. Uma palavra dentro da palavra que me chamou a atenção e que eu estou guardando. Todo dia eu lembro dessa palavra. Já faz 15 dias que isso passou. Teve palavras que eu recebi na minha vida sentado numa mesa. Porque tem gente que só consegue enxergar que Deus está falando com o microfone na mão, ou que Deus está falando quando a voz de Deus for grossa. Ei, às vezes Deus pode estar falando com quem está sentado com você na mesa. Um dia eu falei isso aqui semana passada, eu vou repetir. A gente estava numa conversa e fulana, que não estava nem sendo usada por Deus, deu uma palavra, aquela palavra entrou assim no meu peito. E alguém falou: tá vendo, já está falando. Eu falei: eu sei quando Deus está usando a jumenta de Balaão. Isso aí é Deus falando, viu? Isso aí é Deus. Às vezes a gente quer ouvir Deus. Eu quero ir lá porque o profeta vai falar em línguas 50 vezes, vai me rodopiar de frente para trás, vai virar o pé, quando ele piscar os olhos 3 vezes, bater na minha mão assim: recebe. Aí eu vou receber. Nada disso. Às vezes o Senhor não vai falar com você assim, mas falou contigo um dia antes na mesa e você desprezou a voz dele. É hora de parar de desculpa. Agora a gente já conhece essa voz. Agora ele já está no nosso meio. Chega de meninice. Chega de tanta coisa no nosso meio. É hora de dizer: fala, Senhor, fala, Senhor, fala, Senhor, fala, Senhor, fala, Senhor, fala, Senhor, fala, porque teu servo ouve.
Ah, como é bom estar sentado na mesa e falar de Jesus, irmão. Como é bom ser crente, como é bom desfrutar da presença de Deus, como é bom. Porque numa conversa se transforma num culto, numa revelação, numa transformação. E a gente começa a falar, olha, a palavra diz isso, a palavra diz aquilo. E começa aquilo a encher a sua alma. Deus não precisa dessa madeira aqui, desse acrílico aqui, da madeira que seja usada para que Ele fale. Ele pode falar onde nós estivermos. Aqui vai ser a confirmação do que Ele já falou conosco lá. Agora sabe qual é o meu maior medo? É estar correndo para Eli quando é o Senhor que está chamando. Porque Samuel pensou que era uma coisa, mas era outra. Não é acerca daquilo que a gente está pensando. Ah, eu estou pensando, eu estou achando. Nem tudo que parece é, irmão. Elias entra numa caverna. Quando Elias está na caverna, vem terremoto. Elias, Jesus está aqui no terremoto. Vem o fogo, Elias, Jesus está no fogo, conheço o fogo. Aquele fogo que ele mandou. Aí, passa tanta coisa, mas vem uma brisa. E a Bíblia vai dizer, e Deus estava na brisa. Deus não precisa de muita coisa não, irmão. Deus só precisa de um coração disponível. Deus não precisa de muita coisa não. Deus só precisa de alguém que ande pelo sobrenatural. Você escolhe andar na sua vida ou pelo natural ou pelo sobrenatural. O que é o natural? É aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu consigo enxergar, aquilo que eu pego. E o que é o sobrenatural? É por ele que eu me movo. É por ele que eu sigo. É caminhar sobre as águas sem ter prancha. É não ter medo de passar no mar vermelho sem ter nenhum instrumento que possa garantir a minha chegada do outro lado. É mais fácil dizer que Deus não falou do que eu dizer, sou eu que não quero ouvir. O Senhor está falando conosco. Siga princípios e não modelos. Não siga caminho fácil. Não copie modelo de outras pessoas para você. Não serve para você. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe qual é o nosso problema? É porque muito facilmente a gente tem alguém como referência. Muito facilmente a gente, se fosse possível, a gente tirava Jesus do trono e colocava alguém. Só que eu não me envolvo com modelo, eu me envolvo com princípio. Porque todo aquele que cumpre princípio está fazendo a mesma coisa do que aquele que tem um modelo certo está fazendo. Nem sempre aquilo que para o outro é, para você vai ser. Quando Saul chegou para guerrear com Golias, ele disse, está certo Davi, você vai, agora tem que colocar minha armadura. Não coube em Davi. Isso se chama multiforme graça. Irmãos, eu acho lindo, que Deus tem uma maneira de trabalhar sublime. Deus tem uma maneira de trabalhar, de nos ensinar. E quando nós não colocamos modelos, sabe o que foi que Eli disse para Samuel? Não é o modelo. Ele disse, olha, quando o Senhor te chamar, como das outras vezes, vá lá e diga, fala Senhor. Porque o teu servo ouve. Quando nós estamos dispostos a conhecer Jesus, o Senhor está disposto a trazer sobre nós aquilo que Ele já esteve disposto e que por algum momento a gente se dispersou. Porque já era a quarta vez que Deus estava chamando Samuel. Não a terceira, a quarta. E o texto base desta manhã é, e veio o Senhor e esteve ali como das outras vezes. Sabe o que eu quero dizer para você? O Senhor está nos chamando como nos chamou das outras vezes. O que vai mudar agora é o nosso entendimento, que o nosso coração agora está diferente para receber o que vem dele. Porque não é acerca...
não é acerca de instruções novas. É acerca de me colocar à disposição, porque Ele vai falar. Aquilo que eu não ouvi na primeira, não ouvi na segunda, não ouvi na terceira, e já é a quarta vez que Ele está falando comigo a mesma coisa. Bate no teu vizinho aí, toca no teu irmão e diz assim: o Senhor está batendo na mesma tecla com você faz tempo. E o Senhor o chamou. Como? Como das outras vezes. Não se coloque num lugar que você não está. Diga para Deus: eu preciso estar nesse lugar. Diga para Deus: Senhor, eu ainda não cheguei no que o Senhor quer, mas vou chegar. Porque pior é se colocar e dizer eu estou, e Deus olhar como a igreja de Apocalipse. Você está o quê? Eu sou rico, sou abastado, tenho riqueza. Aí Deus olhou: você é pobre, cego e nu. Sabe o que é isso? Você está se colocando no lugar que você ainda não está. Samuel ainda não estava, por isso ele não chega para Deus e diz: Senhor, olha o que Samuel poderia ter dito. Senhor, sabe por que eu corri para Eli? Deus não estava querendo saber disso, Deus já sabia de tudo. Deus só queria que ele parasse de onde começou. Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Nós não iremos subir a outros níveis se o nível de baixo ainda não está sendo cumprido. Ninguém vai alcançar o sobrenatural quando no natural não anda direito. Existem processos. Como querer algo sobrenatural se o natural ainda não é cumprido? Quem não consegue ser fiel no pouco, nunca será fiel no muito. Porque no pouco é o tempo de dar desculpa. É porque é pouco. É pouco a medida, é pouco que eu tenho, é pouco que eu faço, é pouco, eu não tenho, eu não sei, eu não posso. Mas se hoje você não cumpre num pouco, no muito você não vai cumprir nunca. É por isso que nós não fazemos quando podemos, é quando cumprimos. Quem não oferta de 100 não vai ofertar de 1000. Quem não oferta de 1000 não oferta de 10.000. Quem não devolve para Deus de 50 não devolve para Deus de 5.000. O Senhor está dizendo: primeiro é o pouco mesmo. Foi eu que te coloquei no pouco. É com teu chefe do lado, é na tua empresa onde tu trabalha, é no pouco. Ah, mas o Senhor tem tanta coisa para fazer na minha vida. E o pouco? Como é que está o pouco? E o pouco está cumprindo pouco? Porque Samuel foi colocado no muito, mas ele está cumprindo pouco. Quando o Senhor falou com ele, ele foi na porta do templo abrir a porta. Qual era a função de Samuel? Era abrir o templo. Samuel podia dizer: agora é ali que vai abrir o templo e eu que vou ficar ouvindo a voz do Senhor. Mas Samuel diz: olha o pouco na minha mão e eu tenho que cumprir. Quando você não cumpre o pouco, às vezes tem alguém, irmão, e as pessoas às vezes, não, estou desempregado, quer trabalhar? Tem trabalho, tem emprego. No desemprego desse, pastor, tem. Só não tem gente que queira trabalhar, mas emprego e trabalho tem. Aí chega na empresa, não se posiciona como é para fazer, senta lá no balcão para conversar com 5 pessoas, está conversando na hora do trabalho. Aí perde o emprego. É porque não para emprego nenhum. Por que será? Porque não cumpre o pouco e quer o muito de Jesus. Não vamos espiritualizar aquilo que precisa ser natural. Sobrenatural é o Senhor que propõe na nossa vida, mas Ele só entra no sobrenatural quem caminha no natural. Sabe por que Pedro caminhou no sobrenatural? Porque ele estava no barco. Porque se ele estivesse lá na praia, ele não tinha caminhado. Ou seja, ele cumpriu a etapa 1 para entrar na etapa 2. Você só pode pedir de Deus a etapa 2 quando você cumpre a 1. Deus está na tua vida, não é quando você está aqui na igreja chorando, não. Não é quando você está aqui na igreja emocionado, ou quando você está na igreja, Deus está falando com o pastor, não. Ele está lá na tua segunda-feira, quando você bate seu ponto. Ele está lá quando você se posiciona.
Ele está lá quando você diz, não, isso aqui não pode não, isso aqui é errado. Aí vem o sobre... Mas o problema é que a gente só está pregando do andar de cima e está esquecendo do andar de baixo. Eu estou assustado, eu estou com medo, porque a geração de hoje está vislumbrando um lugar que nunca vai chegar. Mas não vai chegar, não é por causa de Deus. É porque ele está tão focado naquilo, na fórmula, é isso, para chegar nisso, esquece isso. Relacionamento é ser desconstruído. Relacionamento é ser quebrado da mão do oleiro. Relacionamento é dizer, Senhor, como eu pensava que eu estava, ainda não estou, me ensina, me molda, me transforma, me restaura. Quero falar uma coisa para você, igreja. Nós temos toda a ferramenta para seguir aquilo que Deus falou. Tudo que é possível o Senhor falou. E Ele falou justamente porque nós podemos ser destruídos pela falta do conhecimento. Existem religiões que o Deus deles não se permite ser conhecido, só se permite ser seguido. Faça isso. Mas por que eu tenho que fazer isso? Não tem explicação, você tem que fazer isso aqui por conta disso. E quando você vai investigar, está tudo fora da palavra. Mas o Senhor não, Ele traz as claras. Está aqui o meu estatuto, a minha palavra, para você conhecer mesmo. Você já imagina alguém que faz uma receita muito boa e vende muito e diz, eu não conto minha receita para ninguém. Deus está dizendo, eu conto a minha receita. Eu dou a minha receita, pode pegar. É nessa receita que eu tenho tesouros escondidos, riquezas encobertas. Você já imaginou um Deus que quer que você seja próspero, que quer te abençoar, que quer fazer isso? Ele está dizendo, eu sou abençoado, eu quero que você cresça comigo, eu quero que você seja abençoado comigo. Mas o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Porque nós nos contentamos com conhecimento de 30 minutos num domingo, quando na verdade essa palavra precisa ser o nosso norte todos os dias. Medita na lei de dia, medita na lei de noite, medita na lei de dia, medita na lei de noite. E dela falarás na tua casa, andando pelo caminho, assentado à mesa. Se depender de mim, meu filho, se depender de mim, só vai sair daqui boas novas da palavra de Deus. Nós vamos chegar no andar de cima. Nós vamos chegar quando o Senhor falou, quando cumprirmos o andar de baixo. Sabe por que Samuel alcançou a voz de Deus? É o segundo tópico de hoje pela manhã. Eu quero começar a caminhar para o fim. Porque ele fez tudo o que estava possível no andar de baixo. E aí, já resolveu suas pendências? Já entregou as coisas no prazo que você precisa entregar? Já cumpriu aquilo que você precisa cumprir? Já empenhou a palavra que você mesmo deu? Já fez aquilo que você precisava fazer? Já resolveu tudo aqui? Deixa com o Senhor que Ele vai resolver. Mas enquanto tiver alguma coisa para você resolver, não tem próximo nível. Sabe por que Deus leva Samuel para um próximo nível? Porque ele deu uma passadinha na sala de Eli antes. E ele validou aquilo que Deus estava falando com ele, dizendo, eu não estou entendendo, então o sacerdote passa por você. Isso é de Deus ou não é de Deus para a minha vida? Essa voz que eu estou ouvindo é o Senhor ou é alguém? São coisas básicas, são princípios básicos que nós estamos esquecendo, irmãos. E muitas vezes, meus irmãos, em nome de Jesus, liga o princípio aí que esse ar eu estou queimando aqui de fogo, de calor. E muitas vezes nós estamos querendo do Senhor. Essa semana eu ouvi uma frase de uma pessoa me dizendo assim, mas uma coisa tão pequenininha dessa não passou. Eu disse, assim mesmo é a nossa vida. Uma coisa tão pequenininha pode atrapalhar tudo. A Bíblia diz que um membro pequenininho pode colocar fogo numa floresta. A Bíblia diz que uma mosca morta pode inutilizar o perfume que está ali dentro. O problema é que a gente vê as grandes pedras, mas as pequenininhas, que não se apresentam como são, a gente esquece. Ou você acha que a mentira se apresenta como ela é? Ou você acha que a dissensão se apresenta como ela é? Ou você acha que a divisão se apresenta como ela é? Ou você acha que o problema se apresenta como ele é? Ou você acha que Satanás se apresenta como ele é? Não. Ele se apresenta em coisas pequenas. Começa por coisas pequenas. Começa com não tem nada a ver. Começa com isso é normal.
Não, eu não sou religioso. Olha, eu sirvo a Deus, mas eu não sou religioso. Por favor, não diga que... Não pegue o Deus santo que eu sirvo, que você serve, e faça ele qualquer um, não. Tenha temor. Sabe por que não está... As pessoas conseguem viver na lama de segunda a sábado, mas é entrar na casa do Senhor e não ter nenhum tipo de temor, porque a palavra mudou. Mas quando a palavra voltar a ser como das outras vezes, porque o Senhor não vai mudar a palavra, aí ou Samuel se enquadra naquilo que Deus está falando, ou não vai conseguir viver. É por isso que nós não estamos orando por uma igreja lotada. Nós não estamos orando para encher cadeira. Nós estamos orando para que Deus faça um mover. Que as pessoas olhem para a sua vida e digam: eu não consigo mais viver isso. Eu não consigo mais praticar aquilo. Eita, eu fiz essa semana, meu Deus, como eu queria. É isso mesmo, é o arrependimento mesmo. É a mudança mesmo. Vai exalar cheiro. Porque todo arrependimento tem que gerar fruto. Tem gente que diz: não, eu já mudei, já esqueceu. Sai da presença do Senhor, já esqueceu o que Ele falou. Mas se nós estamos arrependidos, o nosso fruto virá. O fruto virá. O arrependimento traz fruto. O arrependimento traz sinais. Avivamento não é grito. Avivamento é uma mudança interna. É por isso que depois que muda aqui dentro, a gente começa a gritar. É uma consequência. A gente começa a ser queimado aqui por dentro, começa a pegar fogo. É por isso que você vê algumas sarças fazendo mais barulho do que a outra, porque ele está queimando tanto. Deus está tirando tanta impureza dele que ele começa: glória, aleluia, Jesus. Está acessível, irmão. A porta está aberta. Não é a porta da chave nem do carro, mas a porta da intimidade está aberta. Entre por ela. Nós só vamos viver aquilo que temos fé para viver. Tem coisas que eu estou buscando de Deus, e que eu estou dizendo, eu estou dizendo para Deus que eu tenho fé para viver o que Ele quer me proporcionar. Porque quando Deus não nos entrega aquilo, tem promessas que Deus me fez e que não cumpriu ainda. Foi porque Ele não cumpriu? Não, foi porque eu não estou pronto. Porque Ele não vai me levar para nenhum lugar para me perder naquele lugar. Quantas pessoas receberam e nunca mais voltaram? Quantas pessoas receberam e se perderam com a bênção? Quando o jovem rico chegou e disse: eu quero herdar a vida eterna, ele falou: primeiro, começa a trabalhar uma coisa que está no teu coração. Pega toda a tua riqueza e dá aos pobres. Porque Jesus não ia colocar aquele jovem num lugar que ia perder ele depois. Tem gente que está pedindo para passar no vestibular, na faculdade, passar no concurso, passar nisso, e Deus está dizendo: você não está pronto não, hein? Porque a igreja por muito tempo só viu milagre com a porta aberta, mas há milagre com a porta fechada. Há milagre no não de Deus. Há milagre quando Deus nos contraria. Há milagre quando a gente pede uma coisa e Deus diz: não vou fazer, você não está pronto para receber. Isso ia te causar um prejuízo lá na frente. Aí você fica triste, bate de um lado, bate de outro. Meu Deus, como eu queria que isso acontecesse. Pois é um milagre, é a porta fechada e Deus está aparecendo através dela. Meu Deus, como Deus olha pra gente. A gente está orando por uma coisa. Deus está dizendo: você está pedindo uma coisa que vai te machucar, te ferir. Eu não vou entregar não. E você insistindo naquilo que Deus não tem para você. Eu vou encerrar. Mas quando Samuel chega diante de Deus e diz: Senhor, fala. Sem perder tempo em contar a história todinha, porque eu fui ali, porque voltei, porque não sei o que lá. Fala. Senhor, a culpa não é de Eli, a culpa não é minha. Senhor, agora eu quero viver. Eu não estou criando excesso de passado, nem excesso de futuro. Eu estou dizendo para o Senhor: agora eu quero. Fala agora, eu quero viver agora. Fala, porque o teu servo ouve. A Bíblia diz que Deus começou a se revelar para Samuel. Sabe o que eu acho interessante? Depois daquele dia, Samuel escolheu continuar ouvindo aquela voz. E a Bíblia diz que ele crescia diante do Senhor. Conheçamos
e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quantas experiências, escute isso, quantas experiências não prosseguidas na nossa vida, porque nós mesmos colocamos uma barreira. Porque você orou 3 dias e disse: Deus, fala comigo no quarto. Aí Deus não falou da forma que você queria que Ele falasse, do jeito que você queria que Ele falasse. Às vezes Deus não fala. Eu não adianta fazer propósito porque Deus não se revela para mim. Mas o Senhor chamou Samuel como das outras vezes. Na verdade não é Deus que está mudando, somos nós que precisamos ir em direção ao que Ele está falando. Eu conheço um testemunho de um pastor. E esse pastor, ele falou que uma vez ele estava no Canadá para pregar. Era uma conferência de família. Nessa época não existia GPS. E o Senhor revelou para ele que estava levando ele para aquele lugar e que ele iria pregar a palavra. O Senhor falou com ele. O Senhor mostrou para ele em sonho, em revelação, que ele estaria ali. Mostrou a igreja, mostrou o pastor. Meses depois o pastor liga, faz o convite. Ele nem sabia que ia pregar nessa igreja. E o pastor liga e diz: nós vamos ter uma conferência de família e eu vou precisar de você aqui. E ele foi aos Estados Unidos. Ele foi, aliás, ao Canadá. E quando chegou no Canadá, ele tinha andado em algumas na semana, na cidade. E chegou o dia de pregar. O irmão que tinha ido com ele tinha passado na igreja uma vez. Era da família dele. Disse: não, eu já passei na família, não precisa mandar ninguém não. 4 horas da tarde eles saem do hotel onde eles estavam, vão em direção à igreja. Quando eles estavam indo em direção à igreja, eles não encontraram o caminho. Entraram por um caminho, por outro, a ponto de eles estarem tão perdidos de não saber nem voltar para o lugar que eles estavam de origem. O pastor conta: entramos no caminho até onde tinha matas, florestas. Realmente ficamos muito perdidos. Isso já era 5:30 da tarde. O pastor disse: desliga o carro. Se ele terminasse ali, ou fizesse uma ligação, ou falasse alguma coisa, poderia ser atendido, poderia ser resolvido. Mas ele falou: desliga o carro. O mesmo Deus que falou que ia me trazer, vai nos levar na igreja. Ele, com o carro desligado, ele fez uma oração: Senhor, faz 3 meses que o Senhor me mostrou que eu ia pregar nessa igreja. O Senhor quer me levar lá. Só tem alguém que não quer que eu chegue lá, é Satanás. Mas Senhor, vou te fazer um pedido. O Senhor que tem um propósito comigo lá, me direcione até o local da igreja, porque eu preciso chegar. Ele disse para o irmão que estava do seu lado: liga o carro, pode ir direto. Pega a direita lá na frente. E agora? Pega a esquerda. E agora? Um pouquinho mais adiante. Quando passar o segundo cruzamento, você pega a direita de novo. E agora? Lá na frente você dobra, vai ter uma rua. Quando você chegar lá, à esquerda vai estar a igreja. Pode descer lá e perguntar se não é o lugar onde eu vou pregar. Quando ele desce, que para o carro, ele abre, estava nos fundos da igreja, não tinha percebido. Quando ele arrodeia e vai, o pastor estava no carro esperando. Ele já vem em lágrimas: pastor, nós chegamos ao lugar da pregação. É que a gente só tem fé até a hora que o GPS funciona. Só que relacionamento com Deus é tão profundo. Por que Samuel não trouxe para Eli momentos onde Eli disse: meu Deus do céu, Samuel, misericórdia, Samuel, você está demais, viu? Samuel foi um crente que não deu trabalho. Sabe por quê? Porque ele ouvia o Senhor. E quem ouve o Senhor, Eli não precisa toda hora chegar e dizer: olha, aqui, para cá. Porque o Senhor, que conhece tempos e modos, quando a gente vai pegar, irmão, a Bíblia não só contém, ela é a palavra de Deus. A Bíblia ensina quando a gente senta na mesa.
A Bíblia ensina quando a gente se levanta. A Bíblia ensina o que falar, o que não falar. E quando a gente está nesse caminho de intimidade com Deus, a gente não tem como errar o caminho que Ele falou que a gente chegaria. O problema é que, sabe aquelas pessoas que pegam um manual inteiro para ler? Pegou, tá lá o manual e você nem abriu ainda e diz: ei, eu quero tirar uma dúvida. Como? Dúvida de quê? Você já leu o manual? Está tão explícito, está tão na nossa frente, mas o problema é que a gente deixou de meditar. Igreja, eu vou orar agora, mas deixa eu falar uma coisa para você. Nós precisamos voltar a meditar. É tão simples isso que se fala todo culto, mas é tão profundo. Nós precisamos voltar a meditar nesta palavra. Irmãos, eu já perdi a conta de quantas vezes eu li o livro de Provérbios. Eu já coloquei como propósito ler os 31 dias do mês. Eu já coloquei como propósito ler em 3 dias. Eu já coloquei como propósito ler em 10 dias. Quando eu li a Bíblia toda, já li e repeti só o livro de Provérbios. Mas todas as vezes que eu vou lendo, eu não tinha visto isso não. Porque a palavra é feita nova. O rio de Deus é tão profundo que quanto mais você acha que já botou o pé, Ele está dizendo que você ainda tem muita coisa para mergulhar. Tem muita coisa na tua frente para você viver, só depende de você. Eu vou encerrar e orar agora por você. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Que no nosso coração haja uma disponibilidade em dizer: fala, Senhor. Independente do que for, o teu servo ouve. E a minha pergunta para encerrar nessa manhã é: você quer ouvir a voz de Deus? Vamos ficar de pé. Senhor, nós te louvamos. Senhor, nós te adoramos. Queremos te conhecer mais. Queremos desenvolver um relacionamento profundo contigo. Senhor, nos ensina. Senhor, tira a venda dos nossos olhos. Tira todo peso que esteja sobre os nossos ouvidos. E nos faz, Senhor, ouvir o Senhor. Nos faz buscar a tua direção para nós. Senhor, nós não podemos avançar, não podemos prosseguir, não podemos dar um passo se a tua direção não estiver nítida para nós. A tua direção, Senhor, é aquela que não nos faz precisamente errar, mas nos faz ouvir antes de cair ou antes de errar e desviar o caminho para viver um caminho com o Senhor. Senhor, a tua palavra diz que Samuel ouviu a tua voz. E a tua palavra diz que era o Senhor que estava o chamando como das outras vezes. O Senhor está nos chamando como das outras vezes. O Senhor está insistindo nas mesmas coisas como das outras vezes. E se isso significa que é porque ainda não entendemos. Mas nessa manhã eu ministro sobre a tua igreja que toda falta de entendimento seja quebrada. Que tudo que não provém do Senhor seja derribado, seja destruído. Hoje não é o muro mais de Jericó, mas muro nos corações. Que esse muro seja caído. Hoje não são as muralhas que são intransponíveis. Hoje muitas vezes é o nosso entendimento que ainda não alcançou aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, que possamos parar de perder tempo, que possamos parar de encontrar outras alternativas, que possamos parar de buscar outras fontes. A fonte é o Senhor. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Que o Senhor seja a nossa única opção. Que o Senhor seja aquele que caminha conosco. Senhor, nós não queremos caminhar com o Senhor e conhecer parte do teu reino, parte da tua palavra, parte do que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Queremos te conhecer. Queremos caminhar contigo. Abençoa as nossas vidas. Livra-nos. Guarda-nos de todo o mal. Que as tuas mãos de Deus estejam estendidas sobre cada família representada aqui nessa manhã. Sobre cada vida, que o teu nome seja glorificado, Senhor, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre.
Eu declaro em nome de Jesus que vidas possam te conhecer. Vamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Viver aquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas, seja o teu nome glorificado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e continuará fazendo em nossas vidas. Abençoa-nos, leva-nos em paz, livra-nos, guarda-nos de todo mal. Em nome de Jesus, e a igreja diz...